Olá, como vai? Tudo bem? Não sei se você já percebeu, mas no mundo religioso evangélico, de maneira geral, o conceito de pecado, ele é muito genérico, chegando até a ser abstrato. E é por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia vai direto ao ponto. E ela nos define pecado de maneira clara, direta, sem rodeios. E isso está lá em 1 João, no capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A palavra grega traduzida por lei neste verso é hanomian, que significa contra a lei, contrário à lei. Então, nada mais é do que transgredir ou transgressão da lei de Deus. Então, pecado é a transgressão da lei de Deus. Na lei de Deus está expressa sua vontade, seu caráter, seu desejo para seus filhos aqui nesta terra. Eu não teria conhecido o pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 7, a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Então, o papel da lei é mostrar o pecado. Logo, quem transgride a lei está pecando, e quando o Espírito Santo o convence do pecado, ele reconhece que está transgredindo a lei e a vontade de Deus, exatamente porque a lei diz o que é pecado. E aí o pecador, arrependido, confessa e busca a justificação em Jesus. Por quê? Porque em Romanos 3:20 a palavra de Deus diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Então a lei, o seu papel não é salvar, mas é mostrar o pecado e fazer com que o convertido em Jesus Cristo viva uma nova vida em conformidade com a vontade de Deus, como se expressa na sua lei. Quem guarda toda a lei e tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Tiago 2, 10 a 11, porque aquele que disse não cometa adultério, que está lá na lei, né, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Logo, um pecador. Quem transgride a lei está pecando. E aí, o verso seguinte de Tiago 2, agora verso 12, diz: falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Então, os 10 mandamentos, quando nós os transgredimos, nós estamos pecando. E é por esta lei que a palavra de Deus chama de lei da liberdade, é que seremos julgados. Lei da liberdade por quê? Porque quando a obedecemos em Jesus Cristo, não para sermos salvos, mas para nos manter salvos, andando nos caminhos e na vontade de Deus, esta lei se torna uma lei da liberdade. Somos livres, ela não nos condena. Tal qual acontece com a lei do trânsito, por exemplo. Quando obedecemos às leis de trânsito, somos livres para dirigir e irmos aonde bem desejarmos ir. Mas se a transgredimos, nós somos culpados, já não somos mais livres. Este conceito se aplica perfeitamente aos 10 mandamentos, à lei de Deus. No Salmo 1, verso 1 e 2, a Bíblia chama bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Lei aqui neste verso não diz respeito especificamente aos 10 mandamentos, mas ao conjunto total de leis, de orientações e de instruções dadas na Bíblia, a palavra de Deus, sobretudo aqui a Torá, que são os 5 livros da lei de Deus,
dadas a seu povo através de seu servo Moisés. No entanto, a lei de Deus, como nós a conhecemos e a chamamos os 10 mandamentos, fazem parte deste conjunto de leis gerais que Deus deu para o seu povo. E aquele que observa os 10 mandamentos, assim como as demais leis de Deus encontradas na palavra, são considerados bem-aventurados, livres, porque estão fazendo a vontade de Deus. E Eclesiastes 12, 13 e 14 diz: de tudo que se ouviu, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de cada pessoa. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão ocultas, escondidos, quer sejam boas, quer sejam más. Pecar é transgredir a lei de Deus, é transgredir a vontade de Deus, tal qual se expressa nos 10 mandamentos. Esta lei é chamada de liberdade porque quem a obedece, repetindo a ideia, em Cristo, porque ninguém será salvo obedecendo a lei, nós somos salvos e justificados por Jesus, que nos perdoa das transgressões que cometemos contra o Senhor, desobedecendo a sua lei. Pedimos perdão, nos arrependemos, confessamos, somos justificados e perdoados. E aí Deus nos diz como Jesus disse à mulher pecadora: vai e não peques mais. Isto é, vá e obedeça a minha vontade, anda nos meus caminhos, nas minhas orientações, cumpra a minha lei e a minha vontade. E aí a palavra de Deus diz que tal pessoa é considerada de bem-aventurada, feliz, porque vive em liberdade em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe a vivermos assim, a não vivemos uma vida de pecados, de desobediência, mas uma vida de liberdade em Jesus Cristo, obedecendo sua lei, fazendo a sua vontade, pelo poder que Jesus nos concede através do Espírito Santo em nós. Que o Senhor nos abençoe a vivermos esta realidade, sem nunca esquecermos, jamais seremos salvos obedecendo a lei. Este não é seu papel é mostrar-nos o pecado e fazer com que obedeçamos à vontade de Deus para não sermos considerados pecadores, rebeldes, transgressores da vontade explícita e clara de Deus, tal qual encontramos nos 10 mandamentos. Que Deus te abençoe a viver esta realidade em Jesus. Amém.